Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Sara Soares e eu vou conversar com vocês, né? Vamos estudar juntos a disciplina de biossegurança. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, infelizmente, devido a essa questão da pandemia, né? Eu quero animar vocês aqui mesmo. Quero dizer que se isso serve de consolo, né? Um jeito de falar. Não está sendo difícil só para vocês, está sendo muito difícil para todos nós, inclusive para nós professores, né? Eu tenho aqui apanhado para conseguir aprender a mexer nas tecnologias, para conseguir estar enviando essas aulas para vocês, então realmente não é fácil. Tem sido assim difícil, mas nós vamos vencer juntos. Eu vou falar um pouquinho com vocês, né, sobre essa disciplina bem importante. Do que a gente vai abordar em biossegurança, né? Por que ela é tão importante? Apesar de ser uma disciplina de poucas horas aulas, né? Ela é uma disciplina curtinha e também é uma matéria, assim, não é densa. Ela é bem simples de compreender, né? Não tem muito decoreba, tá mais relacionado com o aprendizado mesmo. São coisas que a gente vai levar para o nosso dia a dia. O próprio nome já diz, né? Ela está relacionada com a nossa segurança. Bio está voltado para a vida, né? E a parte de segurança da vida da pessoa humana, principalmente quando a gente fala disso inserido no contexto do seu trabalho, né? Ali da parte laboral mesmo. E aí, nesse primeiro momento, eu vou me apresentar para vocês. Eu já falei meu nome, né? Eu sou enfermeira há 5 anos e eu também sou pós-graduada em docência do ensino profissional e superior. Então, eu atuava anteriormente na atenção primária, passei alguns anos da minha carreira na atenção primária, na unidade básica de saúde, né? E logo em seguida eu comecei a lecionar junto, né? Eu trabalhava de dia em um e à noite no outro. E aí eu decidi ficar lecionando por um tempo e estudando também. Sempre bom a gente estar se preparando, né? Calcando novos caminhos aí. Então, nesse momento, eu estudo 2 vezes, pode-se dizer, né? Que eu estudo para o meu conhecimento e estudo para estar aqui acompanhando vocês também. Não sei todas as coisas, né? As dúvidas vão surgindo e aquilo que eu não souber, eu vou com certeza pesquisar e procurar para poder trazer isso para vocês. E a gente vai ter um canal de comunicação que será pelo e-mail, né? Eu acredito que essa não seja a primeira matéria online de vocês, eu não estou muito por dentro disso aí. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma explanada geral para que não fiquem dúvidas. Então, a cada aula que eu encaminhar, serão 2 blocos, né? A gente tem a primeira aula, um intervalinho e uma segunda aula por dia. E, juntamente com essa aula, eu vou estar sempre encaminhando uma atividade de fixação, que dessa forma fica mais fácil, né? Para vocês compreenderem essa matéria. Quando coloca ali na prática da questão, a gente consegue compreender melhor. Então, a cada aula, que serão esses 2 blocos, eu vou estar enviando essa atividade. Não precisa se preocupar, uma atividade curta, levinha, super fácil, tranquila de responder, né? E essa atividade, ela também vai dar base para responder a nossa prova, né? Que vai ser uma provinha final, também vai ser super tranquila. Então, não se estressem, eu quero mesmo é que vocês aprendam o conteúdo. E aí, a cada semana que eu enviar a atividade, vocês têm até sexta-feira de toda semana para me responder. Então, vocês entram na plataforma, quase que não sai. Assiste a aula, responde a atividade e aí essa atividade já fica lá registrada. E tive uma dúvida, não estou conseguindo responder, vocês vão me encaminhar uma mensagem por e-mail. O e-mail também fica lá na plataforma, tá? E dessa forma a gente vai se comunicando. Então, vamos dar início. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre introdução. A gente vai trazer alguns conceitos, vai ser uma aula leve, bem tranquila, tá? Então, primeiro, a gente precisa entender o que é a biossegurança, né? A biossegurança, ela vai ser um conjunto de ações que vão estar ali para prevenir, controlar, mitigar ou diminuir ou eliminar os riscos inerentes à atividade que possa interferir ou comprometer a qualidade de vida, da saúde humana e do meio ambiente.
Então, a biossegurança ela vai trabalhar com a segurança da pessoa, seja ela inserida no meio ambiente, no seu ambiente de trabalho, né? Na verdade, a segurança do meio ambiente para que possa contribuir para a vida saudável dessa pessoa, dessa forma fica melhor, né? E por que eu não falo logo a biossegurança era para eliminar os riscos? Porque nem todo risco é 100% eliminável. Então, aqueles que eu não puder eliminar, eu vou pelo menos diminuir ou prevenir, né? A prevenção de acidentes. Então, é para isso que a biossegurança existe. Ela não é assim um órgão, também não é como se diz, uma pessoa, né? Ela é representada por ações. Vão ser um conjunto de ações que nós, enquanto pessoas, trabalhadores, vamos tomar para poder prevenir de acidentes, prevenir de doenças provenientes do seu trabalho. Então, esse é o conceito aí da biossegurança. Onde que nós vamos aplicar a biossegurança? Eu já até falei, né? Me adiantei. Na prevenção de acidentes, na prevenção e segurança do meio ambiente e prevenção e segurança do trabalhador. Vocês têm sempre que se lembrar que quando nós falamos de biossegurança, é para tudo, mas principalmente no sujeito incluído no seu contexto do dia a dia de trabalho. É onde nós mais vamos utilizar a biossegurança. E aí, a biossegurança serve só para o trabalhador da saúde? Só o profissional da saúde? Não. A biossegurança ela está inserida em qualquer contexto de trabalho. Por exemplo, lá na obra a gente tem o engenheiro civil, tem os pedreiros, né? Tem o arquiteto. E ali dentro da obra nós vamos inserir o contexto da biossegurança para evitar acidentes, para trazer segurança do trabalhador, para trazer a segurança para o meio ambiente, para que isso não venha acarretar problemas na saúde do trabalhador. Então, ela é um contexto bem maior, né? Ela abrange tudo. A gente pode até dizer que a biossegurança ela é transversal, porque ela está inserida aí em todos os locais de trabalho, né? Independente de que ramo seja esse trabalho. Eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente entender como que essa biossegurança foi se desenvolvendo no Brasil, né? Nós tivemos em 1984 o primeiro workshop de biossegurança. Então, vocês veem que é bem jovem, né? 84 tá aí. Então, a partir daí começou a se desenvolver, né? Na década de 90, a gente começou a ter a primeira biossegurança aí direcionada para a tecnologia de DNA recombinante. Tudo isso calcado pelo Ministério da Saúde. Em 95, nós tivemos a primeira lei de biossegurança, que ela vai trazer as regras sobre o DNA recombinante, incluindo pesquisas, produção e comercialização de OGMs, de modo a proteger a saúde do homem, animal e também do homem, animal e meio ambiente. Ficou junto, né? Ficou parecendo homem e animal, mas não, do homem, dos animais e do meio ambiente. Em 2005, nós tivemos também a regulamentação da Lei 8.974 de 95, que é a Lei de Biossegurança, né? Então, nós tínhamos essa lei de 95 e aí só em 2005 que veio essa regulamentação, né? E quando eu falo de biossegurança, vocês já perceberam que a gente fala bastante de riscos, né? Riscos de acidente, riscos do trabalhador aí danificar a sua saúde. Então, a gente sempre está falando de riscos. E mais especificamente, dentro da biossegurança, nós vamos trabalhar com 5 tipos de riscos, que são eles riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos, que a gente também pode chamar de risco de acidente, né? O risco físico são riscos que vão trazer coisas a longo prazo para esse trabalhador. Lá na frente a gente vai explicar direitinho. O risco químico, ele está muito relacionado com aquilo que o trabalhador pode ingerir, inalar. E aí, por exemplo, poeira, gases, né? Um exemplo. O risco biológico, ele está muito voltado para vírus, bactérias. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha ali num laboratório de produção de vacina, ele está envolvido com risco biológico. O risco ergonômico, ele está relacionado à postura, a jornadas excessivas de trabalho e por aí vai. A gente vai ver que os riscos ergonômicos, eles são muitos, eles estão inseridos aí constantemente no nosso dia a dia. Temos também o risco de acidente, aqui no slide eu coloquei risco mecânico, mas dá na mesma, né? Que são os acidentes que são provenientes do trabalho, né?
que vão acarretar alguma coisa para o trabalhador. Coloquei esse quadrozinho para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos lá. O risco físico ele está relacionado com ruídos, vibrações, radiações ionizantes ou não ionizantes, frio, calor, pressão anormal, umidade. Então o risco físico ele está diretamente relacionado com a saúde física do trabalhador. E eles são danos a longo prazo. Então, por exemplo, a pessoa trabalha ali na produção de carro, um exemplo, e tem lá aquele barulho da máquina cortando peça o dia inteiro. São ruídos excessivos. Se futuramente essa pessoa vier a desenvolver aí uma surdez ou alguma porcentagem de surdez, né, pode ter sido acarretado pelo barulho constante que ele ouvia ali no seu trabalho. Então, o risco físico está relacionado a danos físicos que vão se desenvolver a longo prazo. Por que é a longo prazo? Porque se for a curto prazo, por exemplo, nós temos aqui calor excessivo, né? Aí o trabalhador foi lá e se queimou numa caldeira, um exemplo. Então, isso já se torna um acidente, porque ele é imediato. Essa é a diferença. O risco físico, ele é a longo prazo e o acidente, ele é uma coisa que acontece imediata. Tava trabalhando, escorregou, caiu, quebrou um braço. Foi um acidente, não foi um risco físico. Agora, adquirir uma pneumonia devido à umidade do local onde ele trabalha, ou frio excessivo, aí é um risco físico, porque é uma coisa a longo prazo. Espero que tenha ficado bem entendidinho aí. O risco químico está relacionado com o que esse trabalhador vai inalar. Então, poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, tudo que ele pode inalar pode acarretar um risco químico. O risco biológico, eu já tinha até dado o exemplo, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos. Então, o trabalho dele tem que estar relacionado com isso para que ele tenha um risco biológico. Técnico de enfermagem tem risco biológico? Com certeza, porque nós trabalhamos todos os dias ali, né? Com pessoas que até que se prove o contrário, são pessoas contaminadas, não é isso? O risco ergonômico está relacionado com postura inadequada, esforço físico intenso, ritmo excessivo de trabalho. São situações que vão causar um estresse físico ou psíquico. Então, um exemplo aqui. O trabalhador tem lá 1,80 m, o técnico de enfermagem tem 1,80 m e o paciente ao qual ele está prestando assistência está lá numa maca que está com 40 centímetros do chão. Nem tem como, mas só um exemplo aqui, né? Pra gente entender isso. Todo dia que ele vai lá prestar assistência, ele tem que emborcar ali de tal forma que ele fica, né, quase de cócoras para poder prestar essa assistência. Isso ali vai causar um dano à coluna dessa pessoa, né? Vai causar dores, vai causar estresse. Então, o risco ergonômico está relacionado com isso, com o esforço físico. E os acidentes, como eu já falei, são acidentes imediatos. Então, sofrer um choque elétrico ali é um acidente. Se queimou, foi um acidente. Então, essa é a diferença dos 5 riscos que nós vamos trabalhar na nossa parte aí dos tipos de risco da biossegurança. Professora, precisa aprender o que é cada tipo de risco? Com certeza, tem que aprender o que é cada tipo de risco. Para facilitar, eu até coloquei já aqui a cor, né, representando cada um. Então, o risco físico é representado pela cor verde, químico vermelho, biológico marrom, ergonômico amarelo, acidente azul. O que tem a ver a cor com o tipo de risco, professora? Qual é? Tá tirando? Não, não estou tirando com a cara de vocês. Isso aqui está relacionado com a sinalização do local. Então, eu cheguei lá para trabalhar, tem risco químico. Vai ter uma plaquinha lá sinalizada de vermelho, com o desenho que a gente vai aprender lá na frente, né? Cheguei para trabalhar, tem risco de acidente, a plaquinha lá. Ela vai estar relacionada com essa cor. Então, é por isso que a gente tem essas cores aí, tá? A biossegurança, ela também vai atuar com equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, boas práticas laboratoriais, pesquisas com animais, hospitais e clínicas, acidentes com materiais biológicos e doenças ocupacionais. Então, como eu falei para vocês lá no iniciozinho, é uma gama grande de áreas onde a biossegurança vai atuar. Ela é aí uma política, né, que vai percalçar por todo o caminho do trabalhador.
Nós vamos ver aqui a diferença de cada um, né? O que é um equipamento de proteção individual? É um produto ou dispositivo para segurança individual. Então, por exemplo, a máscara de proteção. Ela é de uso único daquela pessoa, né? Ela não vai dividir com os colegas. Porém, mesmo que ele seja de equipamento de produção individual, ele pode trazer proteção para um grupo de pessoas, né? Exemplo, tem uma pessoa ali agora no coronavírus, a gente tá vendo bastante isso, né? Tem uma pessoa contaminada. Se ela usa máscara, ela tá evitando a propagação de gotículas e com isso tá protegendo também outras pessoas. Quando nós usamos a máscara, nós não estamos protegendo só a nós mesmos, apesar de que é um equipamento de proteção individual. Nessa questão de biossegurança, nós vamos trabalhar bastante com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Lá na frente, nós vamos ter uma aula que vai falar de cada uma dessas normas. Então, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas nós temos a NR6, a norma regulamentadora a gente conhece aí carinhosamente como NR, a qual nós vamos trabalhar especificamente sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva, beleza? E aí, dentro dos equipamentos de proteção, nós vamos ter dois tipos de barreiras. São elas barreiras primárias e barreiras secundárias. Barreira de contenção, né? De proteção. O que significa isso? Quando eu digo que uma barreira é uma barreira de contenção primária, eu estou falando daquilo que o trabalhador pode fazer por si mesmo. Então, pode ser o equipamento de proteção individual, pode ser o equipamento de proteção coletiva, que é EPI ou EPC, né? As siglas. Então, quando eu falo desse tipo de proteção, eu tô falando de barreira primária, porque sou eu mesmo que estou fazendo isso por mim, eu tô ali usando o meu material. Quando eu falo de barreira de contenção secundária, eu estou falando de algo físico, algo que está ali no local de trabalho. Então, por exemplo, tem ali o local onde é feito o raio-x, pronto, a sala de raio-x. Lá não tem uma parede que vai dividir o local onde o profissional fica para o local onde o cliente se encontra para poder fazer esse raio-x. Então é isso que acontece. Nós vamos ter ali aquela parede sendo uma barreira de contenção secundária. Aquilo não depende do trabalhador, ela já está ali no local físico. E a barreira primária, ela depende do trabalhador. Gente, tá muito calor, né? Meu Deus do céu. Mudando de assunto totalmente aqui, só distraindo, né? Mas, nossa, tá muito quente, tempo muito seco. Lembrem-se de beber água, lembrem-se de se hidratar. Usa protetor solar, porque tá demais, viu? Nossa, eu tô gravando a aula aqui e o sol tá escorrendo, porque tá muito quente. Eu coloquei, vamos voltar pro assunto, né? Só um comentário à parte. Eu coloquei aqui no slide alguns exemplos de EPIs, para a gente poder ter essa ideia melhor. Minha setinha tá ali passando, ó. Então, nós temos a bota, o propé. O propé é aquele que parece uma touquinha que você coloca em cima do seu próprio sapato, né? Então, nós temos aí a bota ou propé, o macacão ou jaleco, capacetes, óculos de proteção. Temos também as luvas. Aqui também eu não coloquei a fotinha, mas tem o protetor auricular para pessoas que trabalham com ruídos, né? Então, todos esses que é de uso pessoal, ele é considerado um equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção coletiva é aquele que vai ser usado por um grupo de pessoas que realizam uma determinada tarefa. Então, nós temos aqui uma pessoa que está limpando o chão. E aí, ele vai lá e coloca aquela plaquinha, cuidado, chão molhado. Aquilo ali é um equipamento de proteção individual, porque ele vai ser utilizado por diversas pessoas com o mesmo fim de proteger aquele grupo, né? Coloquei aqui também algumas fotos. Cadê? Peraí, passou demais aqui. Coloquei aqui algumas fotos também dos equipamentos de proteção coletiva. Para nós da área da saúde, bem conhecida aí o Descarpac, né? Que é a caixa de descarte de materiais pérfuro-cortantes. Tem também aqui o chuveiro coletivo, lava-óleos, é muito utilizado em laboratório, né? A pessoa se contaminou ali, precisa tomar um banho rápido, tem lá. Então, todos esses que podem ser usados por mais de uma pessoa e que vai trazer proteção para um grupo, ele é considerado um equipamento de proteção coletiva. Temos ainda aqui as boas práticas laboratoriais, né? Até no curso mesmo, quando nós estamos tendo aulas presenciais, a gente vê bastante isso. Não pode comer dentro do laboratório, não pode colocar nada na boca.
tem que usar o uniforme completo, sapato fechado, cabelo amarrado. Isso são questões de boas práticas laboratoriais, para que a gente evite acidentes aí desnecessários, né? Até coloquei uma estatísticazinha aqui pra gente, que 20% são de causas conhecidas e 80% desses acidentes são de causas desconhecidas, né? E sendo que esses 20% são acidentes preveníveis, que a gente poderia estar aí evitando que eles acontecessem, né? Aí lembra que eu falei pra vocês das cores de sinalização? A gente vai entrar um pouquinho nisso agora. Não vou me aprofundar muito, isso aqui não é tão relevante pra gente, mas assim, claro que é importante, né? Mas nós temos ainda outros assuntos que vão pegar mais, né? Então aqui as cores e a finalidade. A cor vermelha, ela vai ser aplicada em aparelhos de proteção e combate a incêndios, mangueira de acetileno. Vocês se lembram que quando você chega lá no local, aí tem ali aquele extintor, né? Sempre a plaquinha dele é vermelha, tá? Ele vai lembrar aí a proteção contra incêndios. Não deve ser utilizado para indicar perigo, pois tem pouca visibilidade. O amarelo, ele vai ser aplicado em tubulações de gases liquífetos, indicação de cuidado. Quando a gente vê uma placa de amarelo, né, você já sabe. Ele vai ser utilizado em partes baixas de escadas, corrimãos, espelhos de degrau, vigas colocadas abaixo da altura para melhor visibilidade. Podem ser alternadas entre listras pretas, né? Nós temos aí também a cor branca, ela significa zona de segurança, pode ser utilizada em passarelas e corredores de circulação, localização de bebedouros e coletas de resíduos, áreas em torno de equipamentos de socorro e outros. E a cor preta, ela vai significar inflamáveis, combustíveis de alta viscosidade, e aí a gente tem como exemplo os óleos combustíveis, alcatrão, pode ser usado em substituição à cor branca ou combinado a esta quando as condições especiais exigirem. Nós temos ainda a cor azul, que vai significar aí ar comprimido, cuidado, uso do equipamento fora de serviço. Ela vai ser aplicada na prevenção do movimento de acidental para peças em manutenção. A cor verde caracteriza segurança, canalizações de água, mangueira de oxigênio, equipamento de segurança e sua localização, caixa de primeiros socorros, EPI, chuveiros, né? A cor laranja, tubulação em ácidos, partes móveis de máquina, faces externas de polias, bordas de serra, prensas. A cor púrpura, radiação ionizante, ela pode ser sinalização de acessos, recipientes e locais contaminados com material radioativo. Lilás, tubulação de alcalis, pode ser utilizada com óleos lubrificantes em refinarias. Cor cinza, claro para vácuo, escuro para elétrodos. Alumínio, tubulações de gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade, como óleo diesel, gasolina, até quando aqueles caminhões, né, que carregam óleo diesel, vocês veem que eles são de alumínio, aquela parte de trás, né? E a cor marrom, qualquer fluido que não seja identificável pelas demais cores. Aí eu trouxe aqui algumas sinalizações, né, pra gente entender direitinho. Aí o que eu tenho pra falar pra vocês? Professora, a gente vai ter que aprender o que significa cada cor dessa? Claro que não, né, gente? Eu trouxe aqui a título de conhecimento, mas não é pra fazer decoreba disso aí, não. É porque a gente tem que saber, mas não precisa decorar. Então, a sinalização de perigo, ela vai ser representada por triângulo. O pictograma vai ser negro de fundo amarelo, vai ser preto, né, de fundo amarelo. Margem preta. A cor deve cobrir pelo menos 50% da superfície da placa. Então, nós temos aqui, ó, perigo de eletrocução. Opa, passou aqui. Aqui. Perigo de eletrocução. Sempre quando representar perigo vai ser assim, triangular, e a borda vai ser preta e o desenho também, o pictograma, né? Substância inflamável, risco biológico, substância tóxica, sempre vocês vão identificar dessa forma. Sinalização de emergência, ela vai ser quadrada, o desenhozinho vai ser branco.
e a cor verde deve cobrir pelo menos 50% da superfície. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma plaquinha de lava-olhos, né? A pessoa se contaminou ali, ela pode ir lá fazer a higienização dos olhos, saída de emergência, tá aqui do ladinho, posto de primeiros socorros. Então, ela vai ser uma sinalização para indicar um local onde você possa se livrar de uma emergência, né? Aí, como a gente falou, a cor vermelha, ela vai ser utilizada bastante em incêndios, né? Então, vai ser retangular ou quadrada, fundo o desenho branco e a placa tem que ser pelo menos 50% vermelha. É a sinalização de proibição. Ela tem fundo branco, ela sempre vai ter esse cortezinho na diagonal e a borda vermelha, e dentro o desenho pode ser preto e branco, para indicar o que é proibido. Aqui nós temos um exemplo, né? Proibido se alimentar, proibido beber água, proibido fumar, não tocar, e aí isso é bastante utilizado em laboratórios, né? A sinalização de obrigatoriedade, ela vai ser feita com o desenho branco de fundo azul. Sempre vocês vão ver que o desenho é azul e ela é circular. Então, aqui na primeira é obrigatório a proteção dos olhos, obrigatório o uso de luvas, obrigatório o uso de máscara, obrigatório o uso de máscara facial, obrigatório a higienização das mãos, obrigatório o uso de jaleco. Então, ela sempre vai ser circular e azulzinha, tá? Esse primeiro momento nós terminamos por aqui. Como eu falei, foi uma aula mais de conceitos, né? A gente viu aí vários conceitos, vários significados. Não é para vocês decorarem, eu quero que vocês aprendam. E aí nós vamos finalizar esse primeiro bloco e eu volto já para o próximo bloco. E depois disso nós vamos ter uma atividadezinha para resolver, tá? Espero vocês!